Vamos começar mais um episódio do Papo Urbano Cast. Neste episódio do Papo Urbano Cast, vamos falar sobre o Plano Municipal Hidroviário, ou o Plan Hidro, um projeto que quer reaproximar São Paulo dos seus rios e transformar as águas da cidade em solução. Para explicar tudo isso, vamos conversar com a Fernanda Quiroga, assessora de programas especiais da São Paulo Urbanismo e que tem acompanhado esse assunto muito de perto. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Patrícia. Fernanda, conta pra gente o que na prática é esse plano, esse Plan Hidro. Bom, vamos lá. O Plano Municipal Hidroviário, é uma iniciativa que busca contribuir com o aproveitamento sustentável dos nossos corpos hídricos, dos corpos hídricos da cidade de São Paulo, E a gente mira sobretudo a partir de dois conceitos muito importantes que a gente vai tratar aqui ao longo do nosso podcast, que é o uso múltiplo das águas, que como o próprio nome diz, ele traz sobre essa importância da gente usar os nossos corpos hídricos para além da geração de energia, para além do transporte, para além do lazer. Então, é tudo isso de uma forma conjunta. E também o desenvolvimento urbano sustentável, que é como a cidade se desenvolve a partir de suas águas. Acho que a gente tratou no outro podcast aqui do Bonde, do vetor de transformação urbana. O VLT como um vetor de transformação urbana, e aqui a gente está falando dos corpos hídricos como um vetor de transformação urbana. Então, o Plan Hidro, ele traz esse restabelecimento da relação da cidade e das pessoas com as suas águas. Isso é muito legal, Fernanda, quando a gente fala num vetor de transformação urbana, porque é muito além do que só a questão de mobilidade, Ele tem a questão de sustentabilidade, a questão de ativações, todas envolvidas. Então, pela primeira vez, a cidade tem um plano voltado com esse olhar para as águas da nossa cidade. Então, como que a questão da sustentabilidade em si, ela está incorporada nesse plano? Qual que é a preocupação com esse ponto? Acho que é legal a gente desenvolver um pouco isso. Perfeito. Acho interessante isso que você comentou, sobre a mobilidade. Eu acho que a gente entra num conceito muito interessante que a gente fala bastante, que é essa ideia do navegar para limpar. Por que a navegação ela é um dos eixos principais do nosso plano, é a mobilidade e é o transporte de cargas e passageiros, a gente retomar isso nos nossos corpos d'água. É importante lembrar que há não muito tempo atrás, isso foi plenamente possível. A gente a gente tinha isso como um ponto importante, que inclusive propiciou grande parte do desenvolvimento urbano da cidade como ela é, através das nossas hidrovias, e a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, justamente por colocar um uso à frente dos demais. Ou mesmo para o lazer, como a gente já usou muito os nossos rios, nadava, esportes no Rio Pinheiros, no Rio Tietê. Então, isso tudo faz parte desse conceito de desenvolvimento, porque a partir da navegação, a gente consegue ativar esses outros usos da água, através de, por exemplo, as nossas orlas fluviais, através de parques fluviais, nas margens dos nossos corpos hídricos, a gente tem um ganho logístico também com essa possibilidade de navegação, porque a gente está tirando, assim como o VLT tira caminhões da rua, o transporte hidroviário também. Então, isso é muito, muito interessante do ponto de vista da própria sustentabilidade da cidade, não só da perspectiva ambiental, também, mas do ponto de vista da acessibilidade e de todos esses fatores importantes. Isso é muito interessante, porque do mesmo jeito que a cidade tem um plano para orientar o desenvolvimento dela, que é o nosso famoso plano diretor, e um plano para explicar como a gente vai utilizar o solo da cidade, que é a nossa famosa lei de zoneamento, existem diversos outros planos setoriais que são imensamente importantes. Então, pela primeira vez, a cidade de São Paulo constituiu um plano
hídrico, que é justamente para pensar nessas questões em como a gente vai viabilizar esses processos com esse olhar para os nossos rios. Acho que é legal a gente contextualizar um pouco, dizendo que como esse plano foi construído, né? Porque quando a gente fala num plano, as pessoas imaginam algo a médio e longo prazo, um conjunto de regras. Então, explica pra gente o que de fato tem no plano hidro, e como a população contribuiu para que ele, de fato, fosse algo aplicável para a cidade. Perfeito. Então, eu vou trazer essa resposta, primeiro trazendo um pouco sobre a construção desse plano e como ela foi feita, e por que isso é muito importante. Porque a transversalidade, a gestão dos recursos hídricos, por si só, as águas, elas exigem uma construção transversal. E isso foi feito desde o início, né, no município de São Paulo. Então, a gente construiu a partir de um grupo de trabalho intersecretarial, com aproximadamente 18 órgãos municipais, não só da gestão pública, mas também convênios com a academia, né, com o LabProj, da FAO, que foi super importante para a gente unir esforços e estar desde o início tratando de diferentes caixinhas, né, da administração pública, seja do transporte, seja da implementação né, das orlas fluviais, que exige, enfim, outras... a Secretaria do Verde, as subprefeituras, a Secretaria de Subprefeituras, mobilidade de forma geral. E acho que um ponto importante aqui, Patrícia, é que o órgão responsável por coordenar esses trabalhos, né, foi a SMU, a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Isso é muito interessante porque ajuda exatamente nessa transversalidade, né? Um órgão que tem por característica essa facilitar essa interação entre as secretarias. E acho que um ponto relevante também é que a gente apresentou já o plano hidroviário, né, em mais de 13 instâncias e fóruns de discussão. Então, sejam órgãos mais técnicos, como, por exemplo, o Comitê de Segurança Hídrica, mas também o Comitê da Bacia do Alto Tietê. Então, essa discussão é muito importante. E as audiências públicas, né? No plano hidroviário, a gente tem tanto hidrovias, né, como no Pinheiros, Tietê e Tamanduateí, mas a gente também tem uma dinâmica das represas, né, da Guarapiranga e da Billings. Então, a gente fez uma audiência pública na Zona Sul, um pouco mais voltada para essa dinâmica das represas, e também outra na Zona Oeste, para focar um pouco mais nessa ideia nas hidrovias e como a população vê isso. Então, isso é muito importante. Sim, exatamente. Até porque a gente tem que ter sempre uma visão bilateral, né? Em todos os sentidos, sob qualquer ótica do que você vai implementar na cidade. Então, isso realmente é bastante importante, essa ação integrada com a população para o desenvolvimento do plano. Sim. Acho que a gente tem tanta coisa para falar, as pessoas têm bastante dúvida. Vamos começar, Fernanda, se você puder explicar um pouco, já existe algum modal que seja uma espécie de test drive para esse plano na cidade? A gente sabe que é o aquático. Então, queria que você falasse um pouco sobre como é esse modal e como ele se encaixa no plano. Claro. Então, o transporte aquático, né, de São Paulo, ele tem sido um sucesso. E ele mostra como a navegação de passageiros, ela é possível, e nessa dinâmica das represas, ela é extremamente necessária, tanto por conta do tempo e também da qualidade do transporte, né? Então, a gente tem o primeiro transporte terminal hidroviário aquático em operação, né? Ali na represa Billings, ligando o Cantinho do Céu e o Mar Paulista. E a gente vai aprendendo com essa experiência como a gente consegue implementar outras, né? E acho que é importante trazer também que o plano, como o próprio nome diz, ele tem uma visão, né, de curto, médio e longo prazo. Mas essas ações, esses programas, grande parte e muitos deles já estão, inclusive, no programa de metas, né? Que isso é muito interessante.
E um ponto que eu acho importante trazer também para as pessoas é um pouco, de forma mais palpável, assim, o que quando a gente olha para o Rio Pinheiros, por exemplo, para as represas, o que a gente consegue observar para que seja possível essa implementação do plano, né? Então, a gente mencionou aqui da importância da população. Por que isso é muito importante também? Porque a gente está falando de uma mudança de paradigma. A gente, por muito tempo, na verdade, eu não diria nem que muito tempo, mas eu digo que no passado recente, a gente esqueceu em algumas áreas como se relaciona com as águas. Eu acho que o contexto das represas é diferente, né? Porque ali você tem uma população que está mais acostumada a usar a represa, seja a sociedade civil, organizada, né? A gente tem um monte de organização que participa ali das águas muito frequentemente, seja para esporte, para lazer, mas nas hidrovias isso é mais diferente. E como que a gente faz isso, né? Então, o plano ele prevê uma série de propostas e de ações concretas para que seja possível a navegação. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um transporte de cargas, como é que a gente faz para passar, navegar da represa Guarapiranga e chegar no Rio Pinheiros? A gente precisa de uma eclusa. Então, é importante conversar com a população o que é uma eclusa, né? É um elevador de barcos, é uma forma que você consegue vencer esse desnível entre a Billings e a Guarapiranga em relação ao Rio Pinheiros, por exemplo. E a gente já tem essas infraestruturas em vários lugares em São Paulo. Algumas delas precisam ser construídas, outras precisam ser adaptadas. Ou mesmo, né, se a gente está falando, a gente precisa de atracadouros. Se a gente está falando da navegação durante grande parte do ano, a gente precisa, como um terminal de ônibus, a gente precisa ter esses espaços, né, os ecopontos e os ecoportos, que tratam também dessa questão dos resíduos sólidos, as marinas e os estaleiros. A gente está muito acostumado com o vocabulário em relação aos carros, os estacionamentos, as garagens, as oficinas. Então, a gente traz para o contexto fluvial. E para isso é muito importante a população entender, né, do que se trata isso é muito importante. Isso é muito legal. E a gente tem um detalhamento de todas essas ações no próprio site da Secretaria e da empresa da São Paulo Urbanismo, que é o que contempla todo esse material e todo esse conteúdo que é o Gestão Urbana. Então, quem tiver mais interesse pode acessar o site, gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Lá tem uma página contando sobre todo o histórico do plano hidroviário, como ele tem sido desenvolvido, como ele tem sido trabalhado, inclusive com arquivos visuais, onde as pessoas podem entender esse novo vocabulário, né? Ele é novo para muitas pessoas, mas para quem gosta do assunto e acompanha, como a Fernanda, já é um vocabulário que está bastante habituado ali. Mais alguma consideração, Fernanda? Acha que tem algum ponto que a gente não tenha contemplado e que seja importante para o ouvinte, para quem está ouvindo esse podcast, para ele buscar, entender, enfim, conhecer melhor? Olha, é um tema que ele é tão amplo e para nós ele é tão apaixonante assim que é isso. O tempo passou rápido e a vontade é de continuar falando. Mas eu acho que é mais, talvez, ressaltar e finalizar com a importância do tema das águas na agenda dessa gestão. E a gente vê como alguns temas que vieram lá no passado, né? Então, quando o Ricardo Nunes ainda era vereador, à época que implementou, né, que a lei do hidroviário, e que a gente vê como isso vai sendo construído e como hoje na gestão é uma prioridade, como a gente precisa de, que figuras políticas elenquem prioridades para que a gente realmente consiga implementar as coisas. Então, acho que a minha questão final seria as águas como uma agenda prioritária da gestão municipal. Gostei, podia ser inclusive um slogan. As águas como uma ação prioritária da gestão municipal. É isso aí. Obrigada, Fernanda, pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente encerra aqui esse podcast sobre o Plano Municipal Hidroviário e fica com a gente para o próximo episódio do Papo Urbano Cast.